Ainda sobre o assunto de corrimão contínuo, né, lembrando que esses corrimãos aqui, né, dentro do guarda-corpo, esses de baixo são não contínuos e esse superior é o contínuo. E para selecioná-lo, eu me aproximo do corrimão, clico em Tab. E agora eu vou dar uma olhada aqui. Na última aula eu mencionei alguma coisa sobre modificação, né, dessas extensões. E eu vou agora clicar aqui em editar corrimão, só para a gente ver uma coisinha que ficou faltando aqui. Editar caminho, né, nós vimos aqui que nós podemos editar aqui a união do corrimão, né, e aí eu clicava em uma das transições, né, dos joelhos, vamos chamar assim, e editava para concordância em arco, né, ou chanfrado. E aqui eu tenho plano de trabalho, tá? Eu vou clicar aqui em definir plano de trabalho. E aqui em especificar o plano de trabalho, eu tenho para nome, eu tenho alguns planos pré-definidos quando você está tratando de corrimão contínuo, que são exatamente, olha, plano de extensão final superior, que é exatamente esse, inicial inferior, que seria o lá de baixo. E o plano do perfil seria um plano perpendicular aqui à seção desse guarda-corpo contínuo. Tá, então aqui eu posso pedir plano de referência de extensão final superior. Clique em OK. Isso significa que eu estou trabalhando nesse plano. Tá? E eu posso pedir aqui em plano, olha, visualizador do plano de trabalho. Clico aqui, aparece essa janelinha aqui, identificando aqui, exatamente eu posso clicar nela e dar um zoom aqui, exatamente a área onde eu estou trabalhando. Ok? No caso aqui eu estou trabalhando no nível superior dessa escada isolada. Tá aqui. Olha lá como está destacado. Tá? Isso é para dar uma facilidade de edição. Então eu posso, por exemplo, usar nessa janela aqui, né, posso até ampliar se eu quiser, né, para não perder a visualização do 3D e continuar trabalhando nesse plano que eu defini. Tá? Então eu posso, por exemplo, vir aqui ó, e acionar arco em concordância, pedir aqui um raio de ponto 15, por exemplo, e concordar essa linha com essa. Olha lá, e vai construindo aqui em 2D, né, num plano de visualização satisfatório, e você vai conseguindo ver essa edição aqui no 3D. Tá, ok? É uma ferramentazinha legal do Revit especificamente para esse tipo de situação. Tá, ok? O visualizador do plano. E aí eu não precisei clicar na união, né, e fazer concordância como eu tinha feito naquele outro exercício. Tá, ok? Cliquei aqui em concluir para o editar caminho, né? E o segundo concluir. E pronto, posso fechar agora o plano de referência. Tá? É uma nova janela que ele abriu de visualização, onde eu posso mexer aqui o ponto e tal. Tá certo? Mas ela já vem formatada para esse tipo de situação. Uma outra situação também, que eu não mencionei, a gente tratou muito aqui de corrimãos, né, de propriedades e de edição, modificação de corrimãos contínuos. Mas eu tenho algumas propriedades também nos corrimãos não contínuos, né, que são essas linhas aqui embaixo, tá? Esses outros elementos contínuos baseados em perfis. Lembrando que esse de cima ele é baseado numa família específica, né, que está lá em corrimãos, tipo de corrimão e tipo de corrimão superior. E esses aqui não tem uma família específica, eles estão nas famílias de perfis. Mas eu tenho a opção de selecionar o guarda-corpo. E aqui eu também tenho o editar caminho para o guarda-corpo como um todo. Tá? Percebam aqui, olha. Vou clicar em editar caminho. A gente já viu essa modificação, né? Quando a gente modificou a altura, né? A gente clicou aqui nesse elemento, né? Lembra? Botamos aqui inclinação, né? E correção de altura. Mas eu posso também aqui, eu tenho ferramentas, editar uniões. Tá? Da mesma forma como a gente fez lá no corrimão contínuo, né, que a gente editou. Só que aqui eu não tenho essa opção, por exemplo, de concordância. Existe alguma diferença operacional. A primeira delas é que eu só vou clicar aqui ó, na linha rosa. Tá? E não nas uniões aqui, nas extremidades do corrimão. Né? Quando a gente tratou de corrimão contínuo. Então eu venho aqui nessa transição que equivale a esse trecho aqui, né, de curvatura, tá certo? Então eu estou tratando
dessa união aqui, desse trecho inclinado com esse trecho reto. Quais são as opções de união nesse caso? Então, estender corrimãos para encontrar que aconteceu. Quando ele chegou aqui na parte, né, que deixou de ser inclinada, ele estendeu essa parte, e na parte reta ele também estendeu e formou o encontro das duas. Tá? Mas eu tenho a opção aqui de inserir um segmento vertical plano. Tá? O que acontece? Essa mudança, ao contrário do que a gente tem aqui no corrimão contínuo, eu só consigo visualizar quando eu clico em concluir. E olha o que aconteceu. Ele fez um segmento reto aqui na transição. Tá? Imediatamente, onde acabou o degrau, ele desceu e finalizou a escada, havendo um cruzamento aqui. Tá? É raro, mas eventualmente pode ser necessário fazer esse tipo de transição. Tá, ok? Se eu fizesse do lado de cá, editar caminho, eu venho aqui, lembrando, né? Ferramentas, editar uniões. Clico aqui nessa transição. Aqui tem por tipo, que é o normal. Estender para encontrar. Permanece na mesma forma. E eu vou de novo editar caminho. Ferramentas, editar uniões. Clico aqui nessa união. Vou pedir para mudar o tipo. Inserir segmento vertical superior. Quando eu clicar em concluir, não acontece nada. Por quê? Porque nesse caso aqui, o trecho inclinado já termina junto com o elemento horizontal. Né? Então, qual seria a diferença aqui? Vamos tratar de ângulos. Aqui, o ângulo entre os dois guarda-corpos é um ângulo menor que 180 graus. Aqui já é um ângulo, vamos chamar assim de côncavo e o convexo. Tá, ok? Então, esse efeito de mudança de uniões em guarda-corpos não contínuos, né? Na verdade, eu estou tratando do guarda-corpo como um todo, né? Ele só vai ter um efeito prático quando o ângulo entre os dois segmentos ele for menor que 180 graus, for um ângulo côncavo. Voltando só um pouquinho aqui, antes que eu me esqueça, sobre ainda corrimãos contínuos, vou clicar aqui em Tab. Eu fiz alterações nas extremidades desse corrimão. Né? Essa alteração, aqui, quando eu editei, né, criei curvas nesse corrimão, essas alterações foram alterações de instância. Na verdade, eu não fiz uma alteração no tipo, e sim nessa instância desse corrimão contínuo aplicado a esse guarda-corpo. Isso significa que se eu vier aqui em editar tipo, que são as propriedades comuns a todos, né? Se eu vier aqui em estilo de extensão e retirar, né, botar nenhum e botar para 0 na inicial e fizer a mesma coisa aqui na final ou superior, clicar em aplicar, nada vai acontecer. Tá, ok? Vai acontecer naqueles tipos, né, naquelas instâncias que não sofreram alteração ou as novas que eu vier a fazer neste desenho. Assim sendo, para eu reverter essa situação, eu posso clicar no corrimão editar e apagar as alterações, né, ou simplesmente vir aqui em redefinir corrimão. Ele voltou ao seu estado natural de tipo, vamos chamar assim. Ok? Bem, aproveitando a continuidade desse assunto, vamos ver um outro item importante e uma diferença básica aqui entre tipo de corrimão e tipo de corrimão superior. Eu selecionei mais uma vez o corrimão contínuo, vou lá em editar tipo. E aqui eu tenho terminações, né? A gente já viu extensão inicial, inferior, superior. Vamos nos concentrar aqui nessa porção aqui superior. Eu tenho aqui, ó, terminação. Se eu clicar aqui, terminação inicial, inferior, superior, eu tenho nenhum e não tenho outra opção. Por quê? Porque eu não tenho uma família carregada. Bem, nesse item específico, que é terminação, eu vou simplesmente dar o procedimento, né? E quando a gente for ver famílias, efetivamente, a gente vê como editar essa família de terminação, que não é uma família, é uma família um pouco complexa, ela não é uma família simples, tá, de se lidar. Mas se eu vier aqui em inserir, carregar família, eu vejo aqui da própria biblioteca do Revit, aqui no Revit 2013, né, Biblioteca Brasil, eu tenho aqui corrimãos, terminações.
eu tenho apenas uma família disponível, tá? Nessa biblioteca do Revit. Vou clicar em abrir e vocês vão reparar aqui na família que apareceu, ó, dentro da família de corrimãos, lá, terminação madeira retangular. Tá ok? O que eu vou fazer aqui? Vou selecionar, clico Tab, seleciono o corrimão contínuo, editar tipo, e vou vir aqui em terminações, agora colocar nos dois lados, tá? Tanto no inferior quanto no superior, essa terminação, vou clicar em aplicar. Em princípio apareceu uma coisa não muito lógica, né? Como se fosse, vamos falar no português cruel aqui, uma tampa, tá? Uma terminação, uma tampa mesmo, tá ok? Porque imagina que eu tenho, não tratando especificamente de escada, mas de um corrimão muito grande, né? Dividido em vários tipos. Eu poderia querer contabilizar quantas tampas, vamos chamar assim, de corrimão eu teria, né? Teria que comprar ou encomendar. Bem, primeira coisa, quando eu inseri simplesmente a terminação aqui, ela já veio lá da família com alguma configuração. Lembrando que esse meu corrimão contínuo ele tem 50 por 50, né? Então eu poderia ver aqui terminação de madeira retangular. Clico no botão da direita, vou em propriedades de tipo, ou dou um duplo clique nesse elemento. E aqui eu tenho alguns parâmetros de configuração. Por exemplo, o comprimento da extensão está em 0.02 e a largura 0.1. Vou colocar a largura 0.05. E aqui, por algum motivo que até o momento eu desconheço, né, você não tem a opção de aplicar, tá certo? Poderia mudar o material aqui, lógico, para ficar compatível com o material que eu estou usando no corrimão contínuo, ou simplesmente colocar uma tampa plástica, enfim. Como eu não tenho aplicar, esse efeito, né, o efeito dessa mudança que eu coloquei nas medidas aqui, só vai aparecer quando eu der OK. Tá? Então, ó lá, eu mudei a largura, né, ele ficou com a largura lá compatível com o corrimão. Tá? Mas ainda não tem nexo, não existe essa ligação aqui ainda. Então, eu vou continuar aqui, madeira retangular. Só lembrando que aqui eu estou editando no tipo principal. O ideal seria talvez eu duplicar, né, criar um outro elemento a partir desse. E extensão, vou colocar aqui, em vez de 0.02, eu vou colocar aqui 0.1. Tá? 10 centímetros, vamos exagerar um pouquinho aqui. Clique em OK também. E diz respeito ao comprimento da terminação. E o outro parâmetro, a largura, certo? Agora eu vou vir nesse corrimão contínuo, né, que eu tinha redefinido o corrimão e o tipo dele estava com comprimento 0. E aqui em extensão inicial, eu vou deixar o tipo de extensão nenhum, tá? Mas vou colocar o comprimento aqui de 0.2, exagero, 0.15. E aqui também vou deixar nenhum e vou colocar 0.15. Clico em aplicar e reparem, ele fez a extensão, embora eu não tenha nenhum tipo definido, e depois colocou a terminação, tá ok? Se nessa extensão final superior, estilo de extensão, eu colocar, por exemplo, parede aqui, eu não vou conseguir nenhum resultado porque eu não tenho uma parede aqui ao lado, né? Mas se eu quisesse, por exemplo, poste, tá? E clicar em aplicar, o que vai acontecer? Ele fez a configuração de poste e colocou a terminação. Ok? Vamos aproveitar e corrigir um pouquinho essa terminação, está um pouco exagerada, né? Fiz de propósito aqui. Vou dar 2 cliques aqui. Vou colocar a extensão de 0.02. Ok? Olha lá, ele fez a terminação 0.02 e ele sempre vai estar com essa relação entre o corrimão e a terminação, tá? Ele entende que a terminação é simplesmente uma tampa, vamos chamar assim, que vai no final desse corrimão. E você precisa sempre ter uma extensão para que essa tampa se encaixe com esse corrimão, ok? Sobre a questão de famílias, tá? Como eu já mencionei em diversos vídeos, famílias a gente vai ver mais para frente. Mas eu vou adiantando aqui que se eu vier aqui em novo, família, tá? Eu ainda não localizei aqui uma família que seria adequada
para criar um novo tipo de terminação. Futuramente aí no capítulo avançado sobre famílias, com certeza já teria essa informação, a gente já pode desenvolver. Então, qual seria uma alternativa se eu quisesse mudar esse tipo de terminação? Eu iria no abrir, né, abriria aquela família, já que eu também não tenho aqui como selecionar no desenho essa família, né, que eu clico o Tab aqui, ele simplesmente seleciona o guarda-corpo, né, o corrimão contínuo e não a terminação. Se eu vier aqui também não tem a opção de editar família, né, como muitos outros itens que a gente viu. E com o botão da direita também não tem como abrir essa família. Então eu não tenho outra alternativa senão ir lá no abrir, família. Aí eu venho aqui em corrimãos, terminações, abro esse arquivo. E aí eu posso eventualmente mudar a forma. Tá? Por exemplo, vamos fazer só um exercício rápido aqui. Eu venho em editar extrusão. Né? Antes, lógico, eu vou vir aqui em Revit, salvar como família. Mudar, por exemplo, de regular, de retangular para circular. Salvei. E eu posso eventualmente vir aqui, tá? Um exercício simples, editar extrusão. E aqui, em vez desse círculo, desse retângulo, eu posso desenhar um círculo. Por exemplo, desenhei aqui e vou em seguida, seleciono, vou mover. Pego esse quadrante aqui e movo para esse centro aqui. Em seguida eu pego esse retângulo, né, esse quadrado aqui, deleto. Clico em concluir. E poderia fazer a mesma coisa aqui com esse elemento. Editar a extrusão. Mudei o ponto de visualização. Vou pular o vídeo, tá, para ganhar algum tempo. Tenho essa terminação agora circular. Né, renomeei. E vou salvar. Carregar no projeto. Carregar nesse projeto nosso exercício 1. E agora eu posso vir aqui nesse corrimão contínuo, seleciono, editar tipo. E em terminação, posso vir aqui mudar para circular inferior, circular superior, aplicar. Logicamente, né, ficou incompatível. Clique em OK. E aí eu teria que da mesma forma mudar os parâmetros do corrimão contínuo. Ok? Apenas para a gente entender esse assunto de terminação. Mesma coisa aconteceu aqui nessa terminação inferior. Ok? Na próxima aula então a gente vai ver outros tipos de corrimão. Por exemplo, se essa escada ela tem uma parede em volta dela, como acontece aqui no nosso exemplo, do exercício 01, não será interessante ter um guarda-corpo completo. Seria um desperdício de material. Eu poderia ter um tipo de guarda-corpo que apenas corre ao longo da parede. Ok? Então a gente vai ver o próximo assunto aí, que são guarda-corpos com suportes. Até a próxima então.